acabou de entrar, ele vai começar a gravação, acabou de iniciar, tá? Então, a gente tá começando agora a live. Né, pessoal, quem se sentir à vontade para ficar com a câmera aberta, pode ficar. Quem não quiser, tá? Fiquem aí dentro do que vocês se sentirem à vontade. Acho que dá pra gente começar com o Álvaro. Acho que todo mundo conhece o Álvaro, né? Mas Álvaro, se quiser fazer uma apresentação para o pessoal aí para a gente estar começando. Ok. Bom, primeiro eu queria agradecer, me senti muito honrado de ser convidado aqui para falar para esses jovens aí que estão começando sobre um pouquinho como foi o começo da minha carreira, o que eu espero poder acrescentar para vocês alguma coisa aí. Bom, eu sou de São Paulo, estou aqui há 20 anos, amo demais Itapetininga, me sinto itapetiningano. E me formei há 26 anos, mais ou menos. Me formei na Universidade de São Paulo, na FAUSP. Não sei como é hoje, como é o curso de vocês. Inclusive porque na FAU nesse período mudou. Mas já naquele período, o arquiteto sai da faculdade muito generalista, né? Não existe uma especialização dentro do curso de arquitetura. Inclusive, naquela época que eu estava lá, estava se criando um bloco à parte. Hoje parece que é um curso de design ou desenho industrial, que é vamos dizer, uma segunda opção dentro da FAU. Então, você escolhe arquitetura e desenho industrial. Na minha época era uma coisa só. Então, a gente tinha 5 anos de paisagismo, tinha 5 anos de desenho industrial, 5 anos de programação visual, planejamento urbano, não sei se é assim ainda, era período integral naquela época. Então, eu saía com um leque muito grande, um espectro muito grande de conhecimento, claro que com todas as inseguranças de quem sai da faculdade, né? Sai com informação, mas talvez não conhecimento, na verdade. E você vai especializando conforme a sua prática profissional. Então, conforme você vai direcionando, na faculdade, claro, você tem as matérias optativas, que você já vai um pouco escolhendo aquilo que você gosta, ou em alguns casos você vai fazendo as matérias optativas justamente as que você sabe que não vai trabalhar mais com aquilo, né? Eu mesmo tive experiência, eu gostava muito de planejamento urbano, mas não a ponto de trabalhar com isso. Então eu fiz algumas optativas de planejamento urbano e eu sabia que era a chance que eu tinha de aprender ali. E depois, conforme você vai direcionando sua carreira para quem tem mais planejamento, ou conforme a vida vai levando você, se você não tem planejamento. Então, eu não fiz estágio na faculdade, era período integral. Eu, por motivos pessoais, não podia fazer estágio. Fiz estágio durante um período dentro da faculdade, na área de planejamento urbano. Um professor, na verdade, era bolsista do CNPq, então era um estágio até bem remunerado na época. E saí da faculdade sem experiência nenhuma. Eu não sei se... a Juliana está travada aqui. Eu não sei se vocês estão me vendo. Alguém pode falar alguma coisa? Eu estou ouvindo. Ah, tá bom. O vídeo está travado aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o meu vídeo normal, movimentando, sim, mas, enfim. Normal. Legal. Então, eu saí da faculdade e arrumei emprego num escritório de engenharia, que na verdade era um escritório de engenharia elétrica, que por algum motivo eles encontraram um bom cliente lá para fazer uma casa grande no Morumbi, e eles não... Era justamente o cara que sabe vender, mas depois que ele vai ver como faz, né? Então daí ele contratou 2 arquitetos na época, eu e uma colega, recém-formada também. Ficamos 1 ano lá e trabalhando naquele projeto, acabamos pegando algumas outras coisas que os clientes acabavam que interferia nos projetos de elétrica deles. No final de 1 ano, a casa não saiu, o arquiteto fez o projeto da casa, que nós só íamos para acompanhar a obra, que acabou não acontecendo, saímos da empresa, e aí eu montei meu escritório. Então eu praticamente não tenho experiência nenhuma de vivência em outro escritório. Então eu vou começar dizendo para vocês que
foi um negócio que eu levei muitos anos para superar essa dificuldade na minha cabeça de não ter feito um estágio e não ter aprendido com alguém, não ter tido uma mentoria no meu começo de carreira. Mas levei muitos anos mesmo, mais do que deveria. De ainda passar muitos anos e falar, puxa, acho que isso aqui é porque eu não fiz estágio. Né? Já tinha uma vida profissional e aquilo já me incomodava. Então, eu recomendo muito, assim, e eu tenho no nosso escritório, sempre teve uma tradição de abrigar estagiários, desde que eu tive estagiário que entrou no primeiro ano, se formou, continuou trabalhando lá como arquiteto. Tinha época que tinha 4 arquitetos, 5 arquitetos simultâneos de engenharia e arquitetura. Eu gosto muito e procuro fazer com que eles aprendam, com que tenham uma vivência na profissão, com que participem de tudo. A minha primeira experiência aqui em Itapetininga, há 20 anos, quando eu vim, então eu tinha uma estagiária, que hoje é uma arquiteta, já formada há mais de talvez quase 15 anos, e ela entrou muito tímida e saiu com muita vivência de falar com o cliente, de ir na prefeitura, saiu muito desenrolada. A mãe dela até me ligou agradecendo, assim, né, pelo estágio. Nossa, transformou minha filha. Então, é gratificante para nós e é muito importante para quem está começando, acho que ter uma vivência. Ou você vivenciar um escritório de arquitetura no tempo que você possa estar imerso em todo o processo produtivo, ou inclusive já falar, olha, eu vim aqui para ficar um tempo, eu quero aprender aqui, depois eu quero ir para outro escritório que faça outra coisa. Mas é uma recomendação para vocês que estão estudando, que estão começando, eu recomendo. O estágio é muito importante. Bom, e aí eu tive minha vida profissional em São Paulo. Há 20 anos eu resolvi vir para Itapetininga. A vida em São Paulo é, no meu ponto de vista, estressante. Eu perdia 1h30 no trânsito para ir trabalhar, 1h30 para voltar. Então, eu perdia 3 horas do dia no trânsito. É um absurdo que eu não concebia mais. Então, eu vim para cá, não me arrependo. Acho que o trabalho aqui rende muito, é muito produtivo você trabalhar aqui, você faz muita coisa, você não perde tempo no trânsito, principalmente. A remuneração não é tão boa quanto é nas capitais, para o profissional, porém o custo de vida é muito menor. E eu aprendi uma coisa logo que eu vim, com uma pessoa que se tornou um grande amigo, e que era um pastor da igreja presbiteriana, e um cara que traduzia livros do inglês, do alemão, um cara extremamente culto, e ele falava, as pessoas precisam entender que interior não é inferior. Então isso vale para quem está... Vocês estão me vendo aí? Ficou tudo preto na minha tela aqui. Isso vale para nós que estamos produzindo, né, para quem está consumindo, entender que pode encontrar bons profissionais aqui, mas isso só vai acontecer se nós, profissionais do interior, soubermos que podemos nos capacitar tanto quanto um profissional que está na capital. Ou, se a gente, evidente que você está aqui, está morando aqui, você nunca vai estagiar numa Flávio Gasperini, e tem 200 arquitetos trabalhando lá. Mas você pode trabalhar com o mesmo afinco, buscar a mesma qualidade de projetos dos grandes escritórios. Não se acomodar em qualquer coisa, né? Então é isso. O interior não é inferior. Então, foi que a gente, vindo para cá, então a gente buscou imprimir uma qualidade de trabalho, não que não houvesse bons profissionais aqui também, mas foi uma preocupação sempre nossa de poder falar com orgulho que fazia um projeto em Itapetininga e que o nosso trabalho era tão bom quanto qualquer outro. Mais uma coisinha só, que aconteceu uma coisa interessante na minha vinda para cá, comparando para vocês que também às vezes estão na dúvida de ficar aqui ou não. Um outro ponto positivo de ter ficado aqui, eu fiz faculdade numa escola na Universidade de São Paulo, arquitetura de interiores, não se falava, acho que não se fala ainda hoje, e era uma coisa, desculpe quem gosta, eu gosto também, mas o jeito, as palavras, era desprezível. A arquitetura de interiores era uma coisa desprezível, uma coisa anti-arquitetura. Então, era um pecado você falar nisso dentro da faculdade. Existia a arquitetura, ou seja, você pega tudo, você pode projetar a almofada ou a poltrona, mas não me fale arquitetura de interiores, arquitetura é arquitetura. Decoração, então, é uma palavra que não existe. Mas quem ficou em São Paulo, dessa turma,
Tem algum microfone ligado, né? Mas quem ficou em São Paulo acabou tendo que entrar nesse mercado, que é o melhor mercado de São Paulo, talvez, que são os apartamentos, arquitetura de interiores de apartamento. É um serviço muito comum e muito bem remunerado. Então, tenho colegas lá que só fazem isso. Hoje fazem apartamentos, inclusive, de 20 metros quadrados, essa coisa bizarra, absurda que existe em São Paulo, e ganham dinheiro com isso. E são muito bem remunerados, mas nunca tiveram, talvez, a oportunidade de fazer o tanto de residência, de casa que a gente faz aqui. Né, Juliana? O que tem de condomínio aqui, você está fazendo casa em condomínio, está sempre exercitando isso aí, a gente tem profissional que está formado há 20 anos e tem essa oportunidade. Então, isso, morar no interior nos permitiu isso. Outra coisa que morar no interior nos permitiu, não sei se foi circunstancial, mas nós acabamos participando de muitas licitações públicas, que é um outro mercado que vocês podem atuar. E fizemos, por conta disso, várias escolas na região. Acabamos gostando, aprendemos, portanto, nos especializamos com a prática, como eu estava falando no começo, né? Acabei fazendo curso de especialização nisso, mas através da prática, nós acabamos fazendo escolas públicas, particulares, creches, universidades, escolas técnicas, são mais de 30 escolas nesse período aí. Acho que há poucos escritórios no Brasil que fizeram tantas escolas como nós. E nós somos bem pequenininhos, estamos aqui em Itapetininga, e temos um número significativo. E é uma coisa que talvez se estivesse em São Paulo não teria essa possibilidade. Apesar de ser um processo licitatório, legal, que está aberto a todo mundo, você está presente, está mais próximo das coisas que acontecem, está percebendo mais os acontecimentos e essa oportunidade se abre também. Então é isso. E hoje estamos aqui. Né? Hoje a gente faz projetos, gerenciamento de obra. Tem no escritório, temos eu, mais um arquiteto, que é funcionário, e 2 engenheiros que são funcionários do escritório também, que fazem a parte de gerenciamento de obras para nós. Eu tenho contratado alguns jovens profissionais para me auxiliar. Eu já tive no escritório 10, 12 pessoas. Não tenho mais, não quero mais, não tenho mais esse espaço. E tenho me valido assim, de jovens profissionais, recém-formados, alunos, para fazer jobs avulsos, né? E acho que tem sido uma forma também de proporcionar um estágio, e tem sido bom para mim, acho que bom para eles. Legal. Bom, só para a gente reforçar, pessoal, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade para tá falando, para estar abrindo o microfone, tá? Pode escrever no chat também, se preferir, né? Isso. Eu vou lá no chat. Eu vou me apresentar bem rapidinho, porque eu acho que, não sei se todos aqui me conhecem, né? Tem um pessoal da Anhanguera, né? Eu sou arquiteta aqui em Itapetininga, eu me formei em 2016. Reforço muito o que o Álvaro falou. Hoje eu tenho escritório próprio aqui na cidade, mas eu passo muito isso para o pessoal que eu dou tutoria na Anhanguera referente ao estágio. Né? Eu comecei o meu estágio em 2013, se eu não me engano, né? Foi no meu segundo ano de faculdade. E desde lá eu não parei de trabalhar, né? E diferente no caso ali do Álvaro, eu participei de vários escritórios dentro aqui da cidade, né? E de cada um, já trabalhei com o Álvaro, fiquei quase um ano no escritório do Álvaro. E em cada espaço que eu trabalhei, eu consegui absorver um tipo de conhecimento diferente. Né? Tanto que eu cheguei no 5º ano, eu estava trabalhando, né, num outro escritório, continuei nele por mais 6 meses depois de formada, e aí me apareceu a oportunidade de estar indo para Boituva para trabalhar, né, ali como arquiteta mesmo, chave dentro do escritório. Fiquei um ano fora, né, então eu me formei em 2016, no meio de 2017 fui embora de Itapê, e quando eu fui embora apareceu o primeiro projeto aqui na cidade, e aí eu fui trabalhando, conciliando, né, meu serviço em Boituva e o que estava aparecendo aqui em Itapetininga.
Fiquei um ano fora, quando eu voltei, resolvi abrir aí o escritório próprio, né? Hoje a gente está com uma gama bem legal de projetos, tem bastante obra em andamento, né? Sou eu, tem mais a Daniela, que trabalha junto comigo, né? Sozinha eu já não estava dando conta, né? A questão do interior, acho que a grande dificuldade, né, de todos, quando se formam, né, o que eu vou fazer agora? Né? Se você não está dentro de um escritório, dentro de uma construtora, né, como é que eu vou trabalhar sozinho? Como é que funciona? Quais as dificuldades de trabalhar sozinho? Né? O que eu tenho que fazer? Né? Qual é o meu limite dentro desses serviços? Né? E nesse aspecto, o estágio me ajudou muito. Então, é algo que é imprescindível, né? Você fazer o estágio ali, você está colocando em prática tudo o que você viu na teoria, né? Então, né, no meu caso, eu me formei na Unip, período normal, né? A gente estudava à noite. E, né, vendo pelo que eu tenho visto hoje dentro da Anhanguera, a grade mudou um pouco, né? A gente tem abordado assuntos um pouquinho mais diferentes do que na época que eu estava na faculdade. Né, o Álvaro até comentou que na época dele ele via essa parte de desenho industrial, essa parte de interiores, né? São coisas que, pelo menos na época que eu fiz a faculdade, eu não vi, né? Tanto que a gente tem disciplinas hoje dentro da Anhanguera que eu também não vi na Unip, né? E eu sei que existe essa diferença, né, de grade, o que acaba, talvez, falte um pouquinho para a gente, né? Até para você conseguir entender qual área focar depois de formado. Que a gente, depois que se forma, também tenta abraçar o mundo, né? Tenta trabalhar com paisagismo, com interiores, com casa, com comércio, com prédio. E é importante a gente saber a diferença de cada projeto para que a gente consiga fazer, né, de forma ali que atenda, né, o seu cliente, que você consiga trabalhar de forma eficaz, né? É importante estar focando, pelo menos no início da carreira, para que vocês comecem a começar a ter um nome, a se inserir no mercado de trabalho, que também talvez seja, acho que a grande dificuldade, né? Se inserir, depois se manter, porque o mercado ele oscila bastante. Enfim, acho que dá para a gente ir, né? Também você falou do mercado de trabalho, né, Juliana? Eu acho que o profissional de arquitetura, ele, via de regra, é um profissional autônomo, né? Sim. Nós não temos empresas aqui que empreguem arquitetos. Você pode trabalhar na prefeitura ou nos órgãos públicos, é uma opção. Sim. Você não tem aqui muita opção de trabalhar em grandes escritórios como tem em São Paulo. São Paulo, um escritório, mas você pode trabalhar lá também, claro. Mas o escritório é como se fosse uma grande empresa, e aí você tem um currículo, você tem que falar uma ou duas línguas, você tem que dominar tais softwares, você tem que conhecer ferramentas de gestão e ser treinado como se você vai chegar um dia a ser um gerente. Sim. De projeto, todo um tipo de carreira. Você tem a possibilidade de trabalhar num esquema como um ateliê, sozinho, em casa, ou projetando em pequena escala. Ou você pode ter uma empresa, um escritório de arquitetura, com outros arquitetos, outros estagiários e arquitetos, mas são poucas... o mercado não é tão favorável ainda aqui, embora eu acho que Itapetininga tem um bom mercado e tem um potencial grande, até porque a gente pode atender a região toda. Então, a primeira coisa é pensar nisso. Como é que você vai que maneira te dá prazer trabalhar, né? Trabalhar, ter pessoas trabalhando para você ou você trabalhar para outras pessoas. Não há problema nenhum nisso. Exatamente. Ou trabalhar sozinho. E depois, eu acho que é uma coisa que a faculdade não dá, nenhuma faculdade dá, eu acredito que a Anhanguera também não por ser Anhanguera, mas nenhuma faculdade dá, que nos ensina a administrar a própria carreira, administrar a questão financeira e fazer um planejamento de carreira também. Então, a administração financeira, como cobrar, como montar o escritório, qual a questão legal, quais as questões contábeis, isso é uma coisa que eu, assim, senti falta, todo mundo, acho que a maioria dos profissionais que são autônomos sentem falta,
Então, eu recomendo que quem tiver, assim, juízo e o nosso senso de planejamento, que se preocupe com isso também, porque vai sentir falta uma hora ou outra. Exatamente. As pessoas hoje, os grupos que a gente participa no Facebook, ou grupos que a gente participa, as pessoas estão com 10 anos de formado e estão falando, eu não sei quanto cobrar para esse projeto. Eu peguei um projeto diferente que não sei como cobrar. O que é um absurdo, né? É um absurdo, assim, você não tem uma noção. Depois até podemos falar mais sobre essa questão de cobrar projeto, que é uma dúvida que todo mundo tem. Mas você tem que ter pelo menos noção de quanto custa para você fazer aquele projeto. Uhum. O teu produto é esse, é o teu tempo, é o seu capital intelectual, você tem que saber quanto isso custa para você poder, a partir daí, estabelecer o preço do seu projeto, mas tem que saber qual é o custo dele. Isso é uma coisa, quer dizer, tem que... E depois você falou que a maneira como a pessoa se coloca, com o que ela quer trabalhar, né? A gente quer abraçar o mundo, paisagismo, interiores, tal. Então, eu acho que no período de estágio, e é importante para isso, para você fazer essa pesquisa, um pouco você já entende na faculdade o que você quer ou não quer, o período de estágio te permite fazer uma pesquisa mais aprofundada, tirar um pouco o glamour da profissão e achar entender um pouco o que é paisagismo, o que é projeto, quais as implicações burocráticas, qual é o osso que você vai ter que roer em cada uma dessas modalidades, né, o trabalho ele tem que valer a pena, né? Mas sempre tem a parte boa e a parte ruim. Então a gente tem que conhecer tudo para não entrar. A nossa profissão é uma profissão que tem um certo glamour. Muita gente entra na faculdade através do glamour e às vezes sai da faculdade e não entendeu ainda que é um trabalho pesado. Né? Sim. Então o período de estágio é importante, mas eu acho que quem está no começo de carreira tem o direito também de bater a cabeça. Eu acho que não precisa ser muito bitolado, nem muito se levar muito a sério, eu tenho um senso de responsabilidade excessivo. A hora de errar é a hora do começo da carreira mesmo. Então, acho que ainda tem chance de experimentar. Sempre com seriedade, observando, eu acho que não permitindo que a vida nos leve, mas com o mínimo de planejamento, eu vou experimentar isso aqui, eu vou me dar esse prazo para ver se eu gosto ou não, depois eu vou passar para aquilo. E lembrei agora, eu acho que conversando com profissionais mais velhos, mais experientes, que sejam que te permitam o mínimo de um tipo de mentoria para se aconselhar, para ouvir aquele profissional que você confie, que tem experiência, que pode ser o cara que te deu estágio, pode ser um profissional que você conheça. Eu sempre, os grupos de jovens que eu falo, sempre me ponho à disposição. Algumas pessoas me procuram com frequência, poucas pessoas me procuram com bastante frequência, muitas pessoas não me procuram, mas eu estou sempre aberto para conversar um pouco sobre a profissão, porque é uma coisa que eu gosto, para que a gente possa fazer um estágio e aprender. Quer dizer, não tem eu acho que não tem problema você ir no estágio e fazer café, desde que os arquitetos e engenheiros façam café. Você está lá para viver com aquela comunidade e aprender. Mas tem que aprender alguma coisa. Tem que sair. Pode falar, estou aqui 3 meses, só fiz café, só tirei xerox. É o fim do mundo, né? E buscar abrir esse espaço de diálogo aí para aprender com quem veio antes. Nem a experiência não é uma coisa que serve para um, serve para outro, mas é uma maneira barata de você aprender sem quebrar a cara, ouvindo um pouco os outros que tem para falar. Né? Sim, eu ainda tive a oportunidade, né? Eu trabalhei com você, né? Que né, na época que a gente estava focado bem na parte residencial. E eu trabalhei também num outro escritório que mexia um pouquinho mais com interiores, né? E eu também trabalhei numa gerenciadora aqui em Itapetininga, que aí já mexia um pouco mais com a parte de estrutura, né? Então eu dei essa sorte de estar um pouquinho ali dentro de cada área, exatamente. Então, assim, acho que principalmente, talvez, a parte do campo, né? Você tá no escritório que te proporcione estar na obra, né? Porque é o que a gente fala, o papel aceita tudo, né? Mas é diferente de quando você tá ali vendo no papel e aí você vai para a obra, nossa, então é isso, é assim que funciona, né? Questão ali do projeto em si, até a partir de estrutura, né? Porque às vezes acontece de você estar com um
projeto estrutural na mão, né? Você não tem que saber tudo, mas a gente tem que estar ali, né? Tem uma brincadeira Se que eu o vi. cliente perguntar, tem que saber o que é, né? Tem uma brincadeira que eu vi uma vez, mas que é muito verdade. Na faculdade você faz projeto de centro cultural, né? Todo professor gosta de falar, vamos fazer um centro cultural. Se fosse construir todos os centros culturais que fazem na faculdade, e aí são grandes prédios, é biblioteca, é escola, vamos fazer um parque. Aí você se forma, o primeiro projeto é reformar o banheiro da casa da sua tia. Sim. E o banheiro lá do fundo, lá da casa da sua tia, que ela quer trocar o revestimento. Você fala, eu não acredito que eu estudei para isso. Exatamente. Eu ainda... Vai passar por essa vivência. Eu não fiz, durante os 5 anos da Unip, eu não fiz nenhum projeto de casa na Unip. Nenhum. A gente só trabalhou ali com shopping, com museu, né? A gente ainda tá... A turma da Anhanguera agora chegou a trabalhar um pouco com essa área residencial, mas a gente já está indo também para essa parte, né, de centros culturais. Mas esse é um ponto importante também, né? Porque dentro da faculdade a gente vê uma coisa, né? Você vai projetar, né? Você tem terrenos grandes, áreas para trabalho, né? Coisa que no dia a dia não existe, né? Eu não acho que seja errado, assim. Eu acho que tem mesmo que trabalhar com grande. Acho que é importante falar do aspecto social, mas eu acho que tem que falar dos grandes projetos mesmo, porque abre a mente dos alunos. Eu acho que exerce a criatividade, exatamente. Você, grandes estruturas, né, um público variado, edifícios públicos, eu acho que tá certo, mas você tem que estar preparado para esse impacto de cair no mundo real e aplicar isso na reforma do troca do azulejo do banheiro da casa da sua tia, porque você vai passar por isso. Sim. Agora, Juliana, não sei se você lembra, já que a gente falou inferior, não é interior, não é inferior, quando você trabalhou lá no escritório, nós fizemos uma parceria com o escritório americano para fazer eu não sei se, na verdade, fizemos duas parcerias, eu não sei se você estava nas duas. Nós fizemos uma parceria com um escritório chamado Marshall e Moya, de Washington, para participar de um concurso de ampliação do prédio do BNDES no Rio de Janeiro. Foi esse que eu estava lá. Eu lembro que nós fizemos, na verdade, nós tivemos um contato, fomos convidados, até vou falar bem sinceramente, fomos convidados por acaso, eu acho que caiu o nosso nome por errado no consulado americano no Rio de Janeiro, e nós fomos chamados para receber uma missão de arquitetos americanos que veio ao Brasil. E aí tive contato com vários escritórios lá, acabamos, logo depois apareceu essa oportunidade desse concurso, que pagava para o primeiro lugar no anteprojeto R$1 milhão. Caramba, não. Para depois ter a possibilidade de ser contratado, né? E recentemente eu vi o projeto, está saindo agora, 5, 6 anos depois, ou mais, está saindo o projeto agora executivo, né? E aí nós achávamos que a gente não tinha fôlego, e de fato não teria mesmo, e aí eu achava que era um negócio muito grande, e eu quis ser metido mesmo, e liguei para entrei em contato com o escritório americano e participamos junto. Foi uma experiência muito interessante, a Juliana traduzia os nossos documentos para o inglês, eu revisava o meu inglês, porque a Juliana foi. E depois nós fizemos uma parceria com outro escritório que nós conhecemos na mesma época, que é o escritório SHW, arquitetura especializada em escola, e chegou a fazer um seminário em São Paulo sobre a arquitetura, a tecnologia da educação e sua influência na arquitetura. E eles vieram dar esse seminário aí no Sindicato das Escolas Particulares de São Paulo, nós que organizamos aí. Então, lembrando que é um trabalho que nós fizemos junto no escritório e que rompeu bastante as fronteiras de Itapetininga, e um pouco de cara de pau, um pouco de coragem, que eu recomendo e estimulo, porque isso não tem nada a perder. Sim, mas eu acho que essa é a grande questão, né? A gente, principalmente, né, não só quando você já está com a carreira estabilizada, mas quando você está iniciando, a gente tem que ter um pouquinho de ousadia ali, né? Para estar entrando, para estar participando. Essa questão de concursos eu acho muito legal, acho muito interessante. É que, no meu caso, o grande problema é tempo, né? A gente vive numa correria e vai para obra, e vem para escritório, vai para obra, vai para reunião, vem para escritório, e a gente acaba se desorganizando um pouco,
né? Às vezes a gente, né, é o que a gente costuma falar, né? Você está perdendo de ganhar dinheiro porque não se organiza direito. Mas esses concursos, acho que além da questão da visibilidade, é uma oportunidade muito legal, né? De você estar projetando algo diferente, da gente sair um pouco da zona de conforto, né? E encarar ali o desafio, né? Seja, não deu certo da primeira, mas na segunda a gente já está mais preparado. Eu aproveito e faço, nós temos 9 participantes aqui, aproveito e faço um convite para o público, que o escritório nosso está aberto a participar de concurso, a gente não tem essa vivência de concurso, é uma vivência um pouco, participamos de poucos, é uma vivência um pouco diferente de fazer um projeto de licitação, por exemplo, é bem diferente, na verdade. Não é fácil, tem um conhecimento específico, mas a gente gosta de aprender. Então a gente faz não deu certo, no próximo a gente melhora e a gente procura aprender. Então isso é uma coisa que eu gosto da oportunidade, falar, você não tem tempo, eu também talvez não tenha, mas talvez nós dois juntos, mais alguém, mais o Silvio, a Gabriela, a Isabela, todo mundo junto, quem sabe a gente consegue participar. Então, o nosso escritório está sempre aberto a essas oportunidades. Fica o convite aí de quem quiser para a gente trocar ideia. Pode falar, se 3D eu faço. É até uma questão interessante que o Silvio colocou agora, né? É essa parte do 3D em si, né? Até para quem está começando e sabe já mexer no 3D, porque também a grande questão quando a gente está começando é como as pessoas vão encontrar, né? Como é que o fulano vai saber que eu estou trabalhando, que eu estou na cidade, que eu estou exercendo? E é legal, né? Você ter um portfólio e você trabalhar com um portfólio online ali para que as pessoas comecem a te achar, né? Para que você também não fique esperando aparecer ali a primeira oportunidade, né? Eu só vou, não tenho obra, não tenho nada. Então, né? Começar a criar, né? Sabe mexer com 3D, com algum tipo de software que te possibilite algo um pouquinho mais gráfico, um pouquinho mais visual, também é uma boa. Até. Aproveitando, o Silvio falou que faz o 3D. Então, eu conheço um pouquinho o trabalho dele, excelente o trabalho do Silvio. Sim, sim. Mas, quando a gente estava falando em concurso, né? Até o 3D para concurso é diferente. Hoje a gente faz umas maquetes para entregar para clientes hiperrealistas. E o concurso, isso não cabe num concurso. Não. As maquetes são artísticas, são minimalistas, são preto e branco, imitam ilustrações aquareladas. Então tem toda uma técnica para concurso, e não é só para concurso, a gente tem que explorar outras possibilidades. Então eu acho que dentro da profissão, uma outra coisa que eu recomendo, esses dias estava falando, um cliente comum, manda imagens do Pinterest, que são 3D. Eu sempre mando 3D. Eu até liguei para o cliente e falei, vamos fazer o seguinte, você quer mandar referência, mande fotografia. Por quê? Os 3D são todos iguais, eles não foram testados na prática, são imagens, são ilustrações, ninguém garante que aquilo vai ficar de pé. São imagens muito bonitas. Quem faz como exercício de 3D, tá? Tem super direito de fazer, deve continuar fazendo. Mas a gente não pode comprar isso. A arquitetura é obra pronta. Não existe. O meu portfólio de arquitetura aqui, tem mais de 3D. Não tem nada de arquitetura. Existe arquitetura, é obra pronta. Por quê? Ele é muito diferente. Na hora que você põe na prática aquilo lá, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, tem coisa que não para nem de pé. Né? Ou que o custo não compensa. Ou que, enfim, ou que não funciona como deveria. Então, até para quem faz 3D, eu acho que tem que buscar, dentro do espírito de fazer 3D, que é uma arte importante para a nossa profissão, explorar outras possibilidades e para não fazer o que todo mundo faz e não fazer sempre a mesma coisa, que é o que a gente deve fazer na nossa profissão como arquiteto também. Né? Eu acho que eu até não vou compartilhar a tela com vocês aqui, mas eu queria dividir com vocês 5 propostas assim, que eu acho que são importantes para quem está começando. Né? 5 lições para a vida. Rapidamente, não vou me estender, mas primeiro, propósito. Ter um propósito na profissão. Entender para que serve ser um arquiteto, qual é a importância de ser arquiteto.
qual é a importância dessa profissão para a sociedade, não de modo geral, aquilo que você vê importante, a importância. E se o propósito não for de caráter social, se o propósito de ser arquiteto é ser famoso, por exemplo, então que seja, mas compreenda esse propósito e trabalhe em cima dele. Ética é a segunda lição que eu gostaria de dividir com vocês, que como em qualquer profissão, mantenha-se ético, conheça os limites das possibilidades da sua profissão, mantenha-se nos limites da ética, respeite o seu colega, o seu profissional, o seu cliente, não importa qual seja o propósito que você tem dentro da sua profissão. Colaboração seria a terceira palavra que eu queria lembrar. Na minha geração, isso não existia. Não sei se vocês... A minha geração é bizarra. Não sei se vocês viram um vídeo esses dias que viralizou no WhatsApp, do César Tralli chamando todo mundo de feio no shopping, no Jornal Nacional. Quer dizer, a minha geração, né, Daniela? A nossa geração é bizarra. Assim, tem umas coisas que nos anos 90 que, pelo amor de Deus... Então, hoje, o mundo está diferente. Então, para a minha geração, é muito difícil. Todos os profissionais daqui se conhecem, se querem bem, mas nunca existiu colaboração. É sempre um meio competitivo de profissionais autônomos. Eu acho que existem outros profissionais autônomos também. A geração de vocês tem que despertar para o trabalho cooperativo, colaborativo, que assim todos crescem, todos desenvolvem. A quarta palavra seria a curiosidade. Manter-se curiosos e prontos para aprender coisa nova, para entender como as coisas funcionam, para fazer, para tentar fazer aquilo que você acha que não é capaz, porque você é capaz. Então, vá atrás de informação, porque você é capaz. E não só em termos do projeto em si, como da prática profissional. E se eu fizesse um concurso com o escritório de Washington, será que eu daria certo? E se eu for fazer um estágio na Universidade de Barcelona, será que existe algum programa que seja de graça? Eu tinha esse professor que foi meu orientador no CNPq, ele era pós-doc na FAO, ele viajava o ano inteiro. Eu falava, Emílio, como você consegue? Tudo de graça, tudo pago. Ele falou, eu mando meu currículo, eu vou atrás, todo edital que tem, eu mando meu currículo. Às vezes só eu mando, porque as pessoas não acreditam, né? Então tem essa curiosidade, esse impulso de fazer. E por último, coragem. Tenham coragem de desenvolver a própria personalidade. Porque as pessoas, e a gente quando começa, e não tem problema nenhum, a gente começa repetindo o que os outros fazem. A gente começa copiando os outros, não tem problema nenhum. É copiando que a gente aprende. Mas aos poucos, tenha coragem de ir se libertando daquilo e fazendo diferente. Fazendo aquilo que você acredita. Porque você veja os grandes arquitetos contemporâneos, a arquitetura, você acha que um Frank Gehry, ele é o que é porque ele faz igual o Le Corbusier fazia há 70 anos atrás, quase 100 anos atrás? Com certeza não, né? Então, o cara, ele é diferenciado porque ele teve coragem de fazer diferente. E não só ele, né, como grandes arquitetos contemporâneos, Zaha Hadid, né? Então, você vai... absolutamente única, né? Então, eu estou falando daqueles que são lá o superstar arquitetos, né? Mas tenham coragem de experimentar, de fazer diferente. Se vocês gostam, se vocês acham legal, alguém vai gostar. A tendência dos clientes nossos é falar, não, eu quero uma coisa diferente. Aí você fala, pô, vou fazer um negócio diferente para você, assim, assim. Mas tem algum lugar onde eu possa ver? Não tem. Você queria diferente. Se eu tiver para você ver, já não é diferente. Então, as pessoas, eles querem uma coisa diferente, mas eles não querem desagradar o vizinho, eles querem copiar o que tem. Então, cabe a nós, como profissionais, educá-los também, romper um pouco esses padrões e abrindo uma brecha, abrindo a mente. Acho que o nosso trabalho é educativo nesse sentido. Então, são essas 5 coisas: propósito, ética, colaboração, curiosidade, coragem, que eu queria dividir com vocês. Sim, isso daí é bem legal, né? Essa questão das referências em si. Né? Hoje a gente tem aí um acesso muito fácil à informação, né? O cliente quer um prédio, um sobrado, uma casa com um diferencial de tudo, hoje a gente acha referência, né? É muito difícil você não conseguir achar imagens,
né? Uma coisa ou outra que acaba dificultando um pouco. Mas a gente consegue, né? Às vezes pega a referência de uma imagem, referência de outra, e consegue juntar tudo isso em um projeto só e acaba ficando algo diferente, né? A gente tem que estar sempre buscando essas informações até para a cabeça ficar mais aberta, né? Para a E gente você não pega ficar estudando o focado no. projeto ali, buscar outra, quer dizer, as referências são importantes, mas você tem que, como eu fiz uma matéria na faculdade, era no curso, e o professor falava assim, primeira aula era uma coisa assim, eu quero que você desenhe um objeto que a pessoa possa descansar o corpo, não sei de que jeito lá. Então, não é desenhar uma cadeira, desenhar um objeto para a pessoa descansar o corpo. Sim, sim. Enquanto escreve, sei lá, não me lembro. Então, qual é a ideia? Você pode começar do zero e fazer diferente, fazer um novo. Porque esse cliente falou para mim, eu falei, como que vocês... Eu fiz uma entrevista toda de 1h30, falei, e daí, vocês têm uma imagem da casa? O cliente falou, eu gosto dessa fachada em L. Eu falei, puxa, não sei o que é. Essa fachada que faz assim. Nossa, isso tem até nome agora, é um absurdo. Isso é um absurdo. Sim. Né? Porque 40... assim, você vai nos condomínios, tem 80 casas, assim, não é possível que a gente comece um projeto para fazer isso aqui. Então, a tendência é repetir. Então, não é isso aí. Assim, como que eu vou fazer para... E por que eu faço isso? Né? O que o cliente quer? Eu acho que tem que discutir, aprender, ouvir, mexer, tem que ter essa liberdade. Nosso trabalho permite, nosso trabalho é lidar com gente. Então, eu falo, olha, o que você quer? Eu já tive cliente que falou, eu quero chegar em casa, eu quero achar aquela casa maravilhosa, eu vou descansar. Só de eu chegar em casa do meu trabalho, eu vou olhar minha casa e vou descansar. Eu falei, não, eu quero uma casa que humilhe o meu cunhado, entendeu? Porque ele fez uma casa gigante, eu quero uma casa mais maravilhosa que a dele. Não importa, eu tenho que ter liberdade para explorar isso e entender o que a pessoa quer. E, por favor, não façam mais fachada em L, assim, tá bom? Eu já costumo falar que a gente tinha que ter até alguma coisa referente à psicologia dentro da grade de arquitetura, Eu porque comprei um livro esses dias pela internet, uma arquitetura do divã. É uma arquiteta do Rio de Janeiro, não, acho que só pela internet que vem, mas põe lá, arquitetura no divã, Shirley, não sei o quê. E ela formou-se, depois da prática profissional, formou-se em psicanálise e escreveu um livro sobre essas experiências, como interpretar os desejos e necessidades dos clientes. E é um livrinho fininho, bem interessante. é legal, né? Porque é o que você falou, a gente mexe com pessoas o tempo todo, né? Então a gente tem que saber interpretar, a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber ali, às vezes, né? O cliente vem ali com uma ideia que talvez não funcione, né? Que seja inviável também, é algo que a gente tem que saber colocar as coisas na mesa, né? Sem também esmagar ali o sonho do cara, né? Que às vezes o cara vem com um negócio, porque eu quero isso e aquilo. Aí você vai pegar o terreno, né? O espaço que você tem, fica tipo, putz, e agora, né? Como que a gente vai conseguir resolver aí a questão de colocar São Paulo dentro da Tapetininga? Então é importante a gente saber conversar com as pessoas, né? Hoje, né, eu tô aprendendo ainda, né? Eu acho que eu tô. Acho que a gente está em constante aprendizado, né? E a grande questão, até a gente conversando aqui, você vê, né? Eu tenho pouco tempo de escritório, mas a gente tem ideias, né? É bom colocar, né, ideias diferentes na mesa para o pessoal tá vendo, né? Que às vezes eu vejo de uma forma, você vê de outra, e não é porque eu vejo assim, você vê de outra que tá errado, né? São visões dentro das experiências que a gente teve. É por isso que eu acho importante. Eu sou muito ali da questão de compartilhar conhecimento, né? Juliana, como é que faz isso? Né? Às vezes o pessoal vem perguntar alguma coisa referente à norma, a condomínio. Eu tenho focado bastante nessa área de planejamento urbano, é uma área que antes eu não gostava, hoje eu já me interesso muito. Então, né, para a gente estar colocando, porque a gente, como arquiteto, né, a gente tem que entender que a partir do momento que você fez o projeto e que ele começou a levantar, ele vai ter um impacto no entorno dele, né?
Então, são disciplinas que eu tive na faculdade que eu não dava importância nenhuma e hoje eu consigo ver o quanto elas são relevantes, né? O quanto a gente tem que considerar ali. O projeto não é só o que a gente está colocando no papel, né? O quanto ele engloba, né? Ele engloba quem está morando, ele engloba ali quem está passando na rua, os vizinhos, se é algo público, se é algo privado, né? Dentro de Tapetininga hoje a gente tem tido um crescimento absurdo, né? De condomínios, de loteamentos, de prédios, né? Então, tá, mas até onde isso está sendo legal? Está crescendo de forma funcional, né? A gente pega como exemplo Sorocaba, né? Sorocaba virou uma aglomeração ali, aquele monte de shopping, e tudo longe, tudo difícil de acessar, né? E é a nossa função também como arquiteto estar trabalhando com isso, E né? tipo, O nosso serviço não é simplesmente pegar, fazer o projeto e pronto, tá feito, né? Vou colocar um prédio, né? Qual o impacto desse prédio dentro da região, né? Ele vai funcionar dessa forma? Então, são vários itens que a gente vai pegando com o tempo, né? A gente vai pegando com a experiência. por exemplo, quando eu Né? falo em propósito e ética, eu vou dar como exemplo aqui para comparar o médico, né? Você tem médico, vou num endocrinologista fazer uma dieta. Antigamente você fazia dieta, era um endocrinologista. Não se falava em nutricionista, nada, né? E aí você fazia uma entrevista lá, a pessoa, eu que sempre tive excesso de peso, desde criança do médico, aí digitava lá, apertava um botão, saía, ou escrevia a mão, saía uma dieta lá, um bife, 3 colheres de arroz, 3 colheres de feijão, tá aqui, por embora. Você fala, por que esse cara estudou medicina, né? O cara faz a mesma coisa para todo mundo, né? Só para tirar a pressão da gente, então daí ele tira o negócio e manda. E a mesma coisa do profissional. Você pode fazer isso? Pode. Né? Mas se você trabalhar com propósito e com ética, faz parte do seu trabalho. E se você ama aquilo que você faz, não faz o menor sentido, né? Então, discuta, pesquise, tente fazer diferente, tente dar um passinho além, né? Porque a gente não é só fazer casa, é repensar a arquitetura também, é o nosso papel. Exatamente. Sim, a gente trabalha muito com criatividade, né? Com soluções. Acho que essa é a grande questão. A gente está tentando achar ali soluções dentro do que o teu cliente está propondo, né? Hoje, dentro de Itapê, a gente tem uma limitação na hora de construir, né? Questão de área, questão de tamanhos de terreno, né? Então, poxa, terreno padrão é 7,5 por 20, 7,5 por 25, então eu já tenho um projeto de 7,5 por 25, eu vou pegar, vou copiar ali e tá pronto. E não é bem assim, né? A gente tem que entender, aí entra também a questão de você interpretar a vontade do teu cliente, né? Que se chegarem duas pessoas com o mesmo escopo, né, o projeto não é igual, né? A gente não vai pegar, é a mesma coisa, eu vou pegar de um terreno, jogar para o outro, tá pronto. Eu estou na profissão faz 27 anos. Eu adoraria pegar um projeto e copiar para outro. Nossa, seria tão mais prático, porque é um trabalho fazer projeto. Sim. Pode ser condomínio, seja condomínio pequeno, grande, são todos iguais, mas é impossível. Em 27 anos eu nunca consegui fazer isso. Eu adoraria poder fazer isso. É difícil. Mas, cada cliente é um cliente, cada um tem uma peculiaridade da sua família, o número de filhos, o jeito de filho, assiste TV, não assiste TV, tem um hobby, não tem. Não gosto de vidro porque eu tenho medo de vidro da casa vidraçada. Eu gosto de área gourmet integrada. Eu gosto de cozinha fechada. Não tem 2 clientes iguais. Não existe. E bom, eu acho que o legal da nossa profissão, além de você trabalhar com desafios sempre diferentes, do mesmo espécie de projeto, por exemplo, com residência, você está trabalhando de manhã, você está fazendo uma residência, à tarde você está fazendo uma loja, que amanhã tem uma indústria para pegar, porque depois tem um prédio, tem um edifício de escritório, tem uma igreja, uma praça. É fantástico, né? É muito legal. Eu já cheguei a montar um projeto, na época que eu estava em Boituva, de uma fábrica de reciclagem de óleo de navio. Você aprende cada coisa, né? Eu nunca tinha visto, eu nem sabia que existia isso. Nem sabia que existia. E aí o engenheiro, que era dono do escritório lá, ele fez a pesquisa da parte de maquinária, a gente levantou tudo, montou o projeto.
e no final você fica, nossa, meu, que legal, né? Como que pode, né? A gente ter uma formação tão ampla, né? Como que a gente, de uma casa partir ali para uma fábrica de reciclagem de óleo de navio. Depende da gente ter, como eu falei, curiosidade, né? Porque você Exatamente. se aprofundar e aprender. Que bom que tudo precisa ser desenhado, né? Seja uma Sim, fábrica sim. de óleo, seja qualquer coisa, precisa ser desenhado. Então, alguém tem que desenhar e às vezes não é o arquiteto que é chamado, mas a pessoa chama um arquiteto, bom para nós, bom para ele, bom para nós. A Sim, gente aprende a fazer a melhor fábrica de óleo, de reciclagem de da óleo. região ali, né? Sim, sim, é muito legal, né? Acho que a gente tem muitas áreas para estar explorando, né? E eu hoje, antes de começar a faculdade, eu queria ter feito engenharia, né? A minha intenção era ter feito engenharia civil. Hoje eu não me arrependo de ter trocado. Eu troquei ali nos 45 mesmo, no segundo tempo, né? E hoje eu consigo ver claramente a diferença, né, de uma área para outra. E não me arrependo em momento nenhum. Acho que a gente mexe com, né, você está apresentando o projeto, você começar a ver, né, ganhando forma, a casa pronta, né? Quando o cliente segue 100% do que você projetou em relação à planta, fachada, é muito gratificante, né? Eu acho que é uma área que acrescenta muito, tanto para o teu cliente quanto para você, assim, em si, como profissional. Eu acho que é uma área muito gostosa de trabalhar. Será que alguém quer fazer alguma dúvida, algum comentário? Estão muito quietinhos, acho que todo mundo Ah, ligou a câmera e sumiu. então, tudo quietinho. Ó, Daniela, você que é uma criativa, fale alguma coisa. É exatamente isso, estou ligando aqui. Bom, minha área não é arquitetura, né? É comunicação, mas eu acho que a base é a criatividade mesmo, é a inovação, é o entendimento do nosso cliente, do consumidor, das tendências no mercado. E como eu até conversei com você, Álvaro, outro dia, né? Que a gente estava, e você até comentou hoje, né? De ter aula de psicologia para a gente conseguir lidar melhor com as situações também. Mas também com as tendências, né? Como você falou antes, de apartamentos em São Paulo de 20 metros quadrados, e aqui em Itapê também a quantidade de condomínios que estão saindo com espaços muito pequenos, né? 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, e que está lotado aqui em Itapetininga também. Só que daí agora veio essa pandemia e essa tendência também provavelmente vai mudar, né? Porque as pessoas estão ficando muito tempo em casa e viram a necessidade, às vezes, de trabalhar dentro de casa. Então, assim, como vocês, como arquitetos, conseguem ver essa nova situação e o que vocês esperam dessa nova era que a gente está entrando, que eu falo que é uma era que não é um novo normal, porque normal tem normativas, né? Na verdade, é o natural, né? É aquilo que a gente já nasceu para a gente ser criativo, para a gente estar mais perto de natureza. Até a Juliana comentou de Sorocaba, né? Que começou a crescer muito e ficou aquele monte de prédio e shopping, tudo, e quanto isso faz falta para a gente também. Eu também vim de São Paulo, chegar no interior, eu tenho uma visão maravilhosa aqui do escritório. Então, assim, como que vocês estão vendo essa nova era que a gente está entrando e quanto isso vai influenciar no mercado da arquitetura para vocês? Eu acho que eu sou um cara otimista. Eu sou daqueles que acham que alguma coisa no final a gente vai colher de bom, né? Talvez volte tudo a mesma coisa, que todo mundo trabalhar na rua, daqui a pouco todo mundo de máscara de novo, mas eu quero crer que alguma coisa as pessoas vão ter aprendido, né? E uma delas é valorizar o espaço que você tem, porque era muito bonito e muito moderno você ter um apartamento em São Paulo de 20 metros quadrados e você como na rua todo dia, eu lavo roupa na rua, e agora as pessoas estão vendo que não é possível, né? E os Então, espaços também colaborativos, né? Porque antes eram os prédios e com muitos espaços colaborativos, né? O parque, a lavanderia, salão de festas, tudo. E agora, como que isso vai ser? Porque daí minha casa é pequena e não me sinto confortável, né? Então, assim, como lidar com esse novo consumidor agora que vai ficar na dúvida, né?
Eu vou querer o pequeno, eu vou querer o grande, eu vou... Não, é uma coisa boa, né? Esse universo colaborativo de você morar pequeno e ter espaços colaborativos, a gente quase cai na tentação de falar, isso é muito bom, isso é uma coisa social, se não fosse, na verdade, uma grande especulação imobiliária, uma sacanagem, né? Fazer você morar num negócio que antigamente chamava kitnet, e agora chama estúdio, né? E agora as pessoas acham o máximo, né? Mas morar numa kitnet era maior do que isso, né? Né? Então a gente quase cai na conversa de que, pô, que legal, que moderno, colaborativo, a gente lava a roupa junto, né? Mas enfim, eu acho que isso não é exatamente uma tendência, eu não gosto de falar que é uma tendência, porque isso caiu no colo, é uma coisa que se apresenta e que a gente não tem como discutir se essa é uma boa tendência, não tem como direcionar. O fato de você estar vivendo esse período de quarentena criou obrigatoriamente essa discussão. E eu estava conversando com a Juliana, parece que o mercado está respondendo, aquecendo em relação a isso, as pessoas estão realmente se preocupando com isso. Sim. As pessoas que estão mais tempo em casa para observar a própria casa, para perceber que precisa de um espaço de conforto melhor para trabalhar em casa e até para passar o final de semana. Eu tenho a sorte de morar aqui em Itapetininga, moro numa casa que não é uma casa grande, mas é uma casa que tem quintal, uma casa de rua. A minha irmã mora em São Paulo, num apartamento com 2 filhos e 3 gatos. E o apartamento não é um apartamento pequeno, mas é um apartamento. E o prédio tem uma série de... Tem bosque, tem piscina, tem academia, ninguém pode usar. Então ela passa o final de semana na varanda ali, é muito triste, né? Então eu acho que as pessoas... E, por outro lado, as pessoas perceberam que não precisam trabalhar na empresa, que pode trabalhar em casa. E as empresas perceberam isso. Então, eu quero crer que deve haver algum êxodo da capital aí, que as pessoas possam morar em Sorocaba, Boituva, quem sabe até em Itapetininga, e prestar serviço em São Paulo. A gente está aprendendo que isso é possível. Isso eu já estou fazendo também, né? Pois eu estou fazendo há 20 anos. Não, mas eu presto serviço aqui, mas também permite que a gente que está aqui, o consumidor de São Paulo, que ele percebe que ele pode conversar à distância com o prestador de serviço, então ele perde um pouco o problema de, por que não Itapetininga, meu arquiteto? Eu tenho feito entrevista, apresentado o projeto pelo Zoom. Agora, se eu posso fazer isso, por que o meu cliente não pode estar em São Luís do Maranhão? Se ele já não tem preconceito de falar com o arquiteto via Zoom, então esse é um momento que vocês estão entrando no mercado que é novíssimo. E aí vocês podem pensar, olha, eu posso olhar para o Brasil, para o mundo inteiro, na verdade. Eu não preciso olhar só para a minha vizinhança aqui. E por outro lado, se eu quero trabalhar aqui, eu também posso morar do lado do mundo, o que é muito mais legal também. Exatamente. Eu acho que os estudantes que estão aí estão chegando num novo mercado aí, que uma nova visão tanto das pessoas que precisam da casa, como os escritórios de arquitetura, e que a gente vai conseguir trabalhar remotamente. É uma grande oportunidade para todo mundo, né? Seja para o projetista, para o cálculo estrutural, para o 3D. Eu acho que dá para fazer, como vocês falaram, né, nesse universo colaborativo, né? Fazer uma equipe multidisciplinar aí e fazer grandes projetos juntos. Então, oportunidade do mercado vai ter um monte. Eu faço isso com agência, né? Então, assim, eu tenho um diretor de arte que é de São Paulo, redator que é de outro local, outro que vai fazer 3D que é de outro local, e a gente está trabalhando todo mundo junto via Zoom, via Skype, tem várias formas, né? E aí vai como sugestão a esses jovens arquitetos também, que pensem nisso como coragem, curiosidade, abram a mente, porque vamos dar um exemplo do Silvio, que faz umas maquetes excelentes, 3D, incríveis. Quando a gente fez essa parceria com os americanos, eu queria fazer a maquete aqui, porque a maquete lá custava 10 vezes mais para eles fazerem. Ele falou, sinto muito, eu não abro mão, porque a minha maquete é feita na China e é o padrão que eu uso para o meu portfólio. Eu vou acabar fazendo lá, porque eu preciso pôr no meu portfólio o meu padrão, por mais que a nossa fosse boa. Bom, mas isso quer dizer que o Silvio também pode atender o cara que está nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, né? Agora, o que estão fazendo de maquete lá? Por que a nossa maquete é diferente? O que eu posso oferecer? Aí eu tenho o mundo inteiro para dizer, olha,
Pô, lá é diferente, mas ninguém faz. A maquete brasileira faz sucesso lá na Espanha, sei lá, vou dar exemplo, né? Sim. O biquíni brasileiro faz sucesso. Mas de repente a maquete faz também, né? Então, explorar esse mundo, né? Vocês vão... E como que está esse mercado com as impressoras 3D também, para fazer as próprias maquetes? Como que está funcionando? Sinceramente, eu não vejo, assim, eu não vejo ainda isso ser usado em grande escala, talvez os grandes escritórios. Eu acho que eu já vi escritórios de porte médio em São Paulo usarem aquelas fresas, agora está na moda a maquete física novamente, porque as maquetes eletrônicas meio que deram uma sumida com as maquetes físicas. Está voltando à moda e agora tem essas fresas por computador, né? Então, você consegue cortar em cima do pau e montar uma maquete física de madeira balsa mesmo, de madeira. Eu acho que isso é uma coisa bem mais acessível. Aliás, estou procurando algum parceiro, algum colega que queira comprar junto uma máquina dessa para fazer maquetes. Que em Sorocaba tem impressora 3D gratuita, né? Que você pode... Os alunos podem... Não sabia. Se inscrever, você marca o horário, você leva o seu projeto e daí você vai fazendo o que você quiser fazer no 3D lá, na própria impressora. Legal. O duro da maquete... Daqui a pouco vai ser muito feijão com arroz, né? Mas o duro de fazer a maquete eletrônica, o cliente muda 10 vezes, né? Eu quero ver o Silvio vai mudando, né? Agora, se a maquete... Não só, e quando quer várias vistas, né? E quando você vai utilizar óculos para andar dentro dos próprios apartamentos, né? Eu não consigo usar o óculos até hoje, me dá tontura total, assim. Mas a gente já fez bastante mais para comunicação, né? Não era para a área de arquitetura, mas fazendo a área de comunicação. Até essa questão que vocês levantaram da maquete física, né? A gente abordou bastante isso no último semestre. E é colocado, né, o quanto é importante ter a maquete física pela questão do estudo ali de volumetria, né, estudo da incidência solar, para você estar mostrando para o teu cliente como que funciona, né, os ambientes, os acessos, né, o trabalho ali, o impacto da maquete, né, da construção no entorno. Mas eu acho que hoje a maquete física, eu acho sensacional, eu acho muito legal. Mas tendo a possibilidade de fazer ali no computador, que é muito mais rápido, né? Ela acabou ficando ali realmente de forma secundária. Né? Até aqui em Tapetininga tem um rapaz que trabalha com uma maquete 3D. Ele até chegou a levar no escritório algumas amostras, né, do que ele imprimiu. E é muito legal, né? É diferente você tocar, você tá vendo, é diferente do que você tá vendo numa foto. Né? Mas não sei, dentro do que a gente tem hoje, não sei até onde é o interesse das pessoas, né? Fez a maquete física, né? Tem o custo do tempo ali da maquete física, mas e depois? Né? Porque na hora ela fica muito legal, mas e o pós? Né? Onde que você vai guardar essa maquete? O que você vai fazer com ela? Né? Eu tinha um monte de maquete da faculdade, né? Um monte aqui, olhava em cima do meu guarda-roupa, era um negócio, parecia uma cidade lá em cima. E eu acabei doando todas, né? Foram todas doadas para a escola. Eu doei a escola aqui da maquete. Uma vez na faculdade, o cara fez uma maquete do Conjunto Nacional. Tinha acho que um metro mais ou menos de altura, e aí ele anunciou durante o trabalho que apresentado, se deu nota, anunciou lá com giz nos muros, lá um incêndio no Conjunto Nacional, e um dia ele pôs fogo na maquete, juntou um monte de gente para ver. Porque ela é uma maquete física que ocupa um espaço físico, né? Então, né, hoje, com tanta tecnologia, né? Até a Daniela comentou de você ter lá o óculos e entrar dentro do apartamento. As pessoas acho que perderam um pouco aquele deslumbre que tinha, né? De quando via uma maquete física em mãos. E acho que na correria que a gente vive hoje, para você estar acrescentando isso, porque a maquete física não é pegar, sentar ali e montar.
Demanda um tempo, material, montagem, né, equipamento, tudo certinho. E acho que é algo que acabou meio que se perdendo aí, né, dentro desse mundo tecnológico que a gente tem hoje, né? Até a mesma coisa do AutoCAD. Eu tinha um professor que ele costumava falar que a gente tá entrando numa geração de arquiteto que projeta direto no CAD, né? Não tem aquela questão de fazer um croquis, né? De ter a mão livre e Não, depois Juliana, passar para o o computador. professor está errado. Essa geração projeta no SketchUp. SketchUp. O cara já era. Na Depois minha que faz, época era CAD, né? Lá em 2012, 2013. então agora você fala, meu, e sabe uma coisa interessante? Então vai com uma lição também. O Melado já falava para mim, então, o pessoal projeta no CAD, 3D e tal, o Antônio. E aí a gente não faz mais o desenho à mão. Agora as pessoas projetam no SketchUp. Eu falei, um absurdo, eu pensava, né? Você precisa ter o desenho no AutoCAD, vai enxergar e tal. Não é verdade. A verdade é que as coisas mudam mesmo. As pessoas vão projetar no SketchUp e é isso mesmo. E esse é o futuro. E daqui a pouco vão projetar holograficamente claro, hoje a gente tem que passar por CAD para ir na obra. Mas um Sim. dia, e não está muito longe, o cara na obra vai ver o SketchUp com os detalhes, com as medidas, vai ver depois o holograma, a maquete 3D. E é isso. A gente só tem que pensar que a gente tem que fazer com qualidade e que o trabalho cumpra a função que ele tem. A função Não dele. esquecer que a maquete não existe para ser uma obra de arte em si. Ela existe para representar aquilo que está sendo construído. Então, Exatamente. muito cuidado com a maquete. Eu já recebi lá desenho. É uma laje de 15 metros e 10 centímetros de espessura. Fica linda na maquete. Só que não existe, não para de pé, não é impossível. Então, pensar que a maquete serve para expressar a realidade que um dia vai ser construída. Né? Exatamente. Ela é uma ferramenta de trabalho, né? Não é só algo visual, né? A gente Pode tem ser uma coisa artística também, mas ela não nesse caso, que ela está prestando um serviço para a arquitetura. Exatamente. A gente tem que saber, né, que isso é importante também, né, quando a gente está projetando, pensar ali na questão da viabilidade da construção, né? Dá para construir, isso é possível, né? A gente tem que já ter essa ciência aí do que funciona, do que não funciona na vida real. Por isso que Né? eu sempre estudo o cálculo estrutural, um pouquinho na faculdade. Exatamente. Sim, sim, porque, né, a gente, se pudesse, tava até flutuando um prédio, né? Não precisa ter pilar nenhum ali embaixo. Mas amarra, né? São coisas que amarram a gente e a gente tem que saber se adaptar a isso. É algo realmente necessário. Quem mais? Pessoal, né, tem mais alguma dúvida? Alguém que queira falar alguma coisa? Todo mundo quietinho. A Maria Eulália está no grupo dos Jovens Arquitetos. Ela veio aqui só por causa do picolé de limão que eu não sorteei. Mas depois... Legal, gente. Bom, E pessoal, aí? fale. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, porque eu acho que para mensagem ele não está aberto. Eu queria falar, sabe o quê? Eu queria que vocês, nós já estamos aqui acho que 1h15, só para ver que não tem dúvida. Eu queria que vocês me seguissem no Instagram, @limacastro, sigam que eu sigo de volta. E eu também não posso compartilhar o chat aqui, mas mande uma mensagem no meu. Nós temos um grupo lá de jovens arquitetos, que é um grupo do WhatsApp, que tem mais de 30 pessoas. Ele teve um pouquinho dormente aí nesse começo de quarentena, mas a gente quer promover eventos. Até estava conversando com a Juliana, quem sabe a possibilidade de a gente fazer junto alguma coisa, ou eventos por fora aqui da faculdade, ou junto com a faculdade. Mas anote esse telefone aí, 981160051. 981160051. Tá bom? Para mandar, ou pergunte lá no Instagram também, se não anotaram, para entrar nesse grupo de WhatsApp, para a gente trocar informação com jovens arquitetos recém-formados, ou que estão se formando, ou que estão começando como vocês. E é isso aí. E eu estou à disposição para cada um de vocês em particular, para falar sobre arquitetura, sobre começo de carreira, para fazer esse papel de mentoria, sem compromisso, sem custo, para bater papo do prazer que eu tenho na profissão
que fez falta para mim e que talvez seja útil para vocês. Deixa eu só avisar o rapaz que a gente está para encerrar, para ele poder parar a gravação. Bom, gente, eu agradeço também ao Álvaro, tá, pela disponibilidade de tempo, pela presença, por todos que participaram, né? Eu acho que, né, esse é o nosso novo, né? De estar tendo essas reuniões aí de forma online. Eu também fico à disposição, caso alguém queira tirar alguma dúvida, né? Eu acho que a gente vai estar sempre compartilhando o que a gente tem de experiência, o que a gente tem de conhecimento, isso daí é muito importante. Não se sintam acanhados, né, de estar perguntando, né? Esse é o momento justamente para vocês perguntarem: ah, mas eu acho que a minha pergunta é boba, minha pergunta é simples. Nenhuma pergunta é simples, tá? Ela sempre tem um fundamento. É uma pena que tá todo mundo com a câmera desligada, senão a gente podia tirar uma foto aqui, né? Pois é, tá? Todo mundo, tá tudo escondido. Mas enfim, gente, eu fico contente com a participação, tá? Agradeço a todos. A gente vai estar marcando novamente, até caso vocês tenham sugestões de temas, é importante que vocês mandem, né? O que vocês têm um pouco mais de dúvida, né? Um assunto que vocês queiram conversar um pouco mais. E para a gente estar marcando e estar fazendo aí essa questão, né, da gente estar se conhecendo, acho que isso é muito importante, né? Uma coisa é a gente ouvir falar, o arquiteto lá, fulano, outra coisa é a gente ter esse contato, né? O Álvaro já comentou do grupo que existe no WhatsApp, enfim, né? Acho que é basicamente, espero que vocês tenham aproveitado, né, dentro desse bate-papo que a gente teve aí, né? E acho que é isso, gente. Pessoal, muito obrigado, viu, pela